Coisa Capelanes, e você? 3-2 Mirassol. Epa! Eu vou de 2-0 Palmeiras. Agora vamos para Flamengo e Santos, Cicinho. 4-0 Flamengo. Que isso, Edu? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Um excelente sábado, um excelente fim de semana para todos vocês. Galera, vou trazer aqui para vocês dois cortes. Um corte da Band, do Jogo Aberto, lógico, né, com os palpites, e também um corte da ESPN Brasil, falando de Flamengo, Palmeiras, falando do Santos, que pode ser rebaixado. Vamos trazer aqui um vídeo completo para vocês. Tenho aqui a provável escalação no final do vídeo, tá? O Flamengo que tem desfalques, né? E tem retornos também de quem estava suspensos no último jogo contra o São Paulo, tá bom? Então o vídeo é bem completo, com palpites, com informações, com os próximos jogos de Flamengo e também de Palmeiras. E a briga pelo título está acirrada, né? Eu acredito na vitória. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Vou palpitar no final do vídeo. Muito obrigado a todos. Links na descrição, canal Jogo Aberto e também canal ESPN Brasil. Vamos lá para o vídeo. De volta com o Sport Center para falarmos de Palmeiras e Flamengo. Dois times que têm ataques muito poderosos e muito graças aos seus camisas 9. O Vitor Roque teve momentos de altos e baixos e agora vive o seu auge. Já o Pedro é também um grande camisa 9, mas vem sofrendo com muitas lesões. Vamos lá, então. Temos os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras na liderança agora com 3 pontos de vantagem para o Flamengo, na segunda colocação com 65. E o Flamengo tem 2 vitórias a menos. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 63. O Mirassol, o quarto colocado com 56. G4. Aí indo para G6 tem o Bahia com 52 pontos, o quinto colocado. O Botafogo é o sexto colocado, 51. Ainda existe e deve não, com certeza vamos ter G7, né? Porque Palmeiras e Flamengo ainda jogam a final da Libertadores e ainda tem a Copa do Brasil, pode virar até G8 o Campeonato Brasileiro. De Santos e da luta do Santos contra o rebaixamento e também toda a questão envolvendo o Neymar. Será que renova ou não em caso de rebaixamento do Santos? A gente já sabe qual é a resposta em relação a isso. Mas, André, é um Palmeiras muito sólido, um Vitor Roque ainda mais, um Flaco Lopes que saiu chateado da partida, mas também fez um bom jogo, não foi o melhor jogo, mas fez uma boa partida. E é o Palmeiras somando seus pontinhos e agora 3 pontos à frente do Fla. Pois é, ontem nós conversávamos aqui mesmo que se o Palmeiras seguir e ganhar o Campeonato Brasileiro, talvez nós olhássemos para a noite de ontem, no clássico com o Santos, e percebêssemos que ali aconteceu um passo importante no sentido do Palmeiras se distanciar um pouquinho do Flamengo, que é o seu principal concorrente, o seu perseguidor, e abrir essa vantagem que ele pode sustentar. Como pode não sustentar também, há muito futebol ainda a ser jogado no Campeonato Brasileiro da Série A, mas, inegavelmente, neste momento, quem está na posição de piloto é o Palmeiras, com a vantagem que ele conseguiu concretizar, vencendo o Santos e saltando um pouquinho à frente do Flamengo na classificação. Depois de um primeiro tempo equilibrado, acredito que a estratégia do Santos foi correta, mas talvez na segunda parte o Santos tenha tido muito desejo de vencer o jogo, uma partida que era muito importante para ele também, por um outro motivo. O Santos, é claro, tenta não ser rebaixado e a situação com a derrota evidentemente ficou pior. Mas vejam, o Palmeiras conseguiu fazer no seu estádio gols em que o seu atacante recebeu bolas com espaço para correr e marcação no mano a mano para se virar, que é o que ele sabe fazer, que é o que ele tem feito na maior parte das vezes. Um jogador muito forte no arranque, muito forte no 1 contra 1 e muito bom na finalização. O Vitor Roque, criticado de maneira muito exagerada no início porque ele demorou a esquentar, agora é um jogador quase que aclamado por todas as pessoas que acompanham o futebol no Brasil.
a participação dele no jogo de ontem foi decisiva para que o Palmeiras conseguisse um resultado muito importante e se animasse ainda mais. Então vamos falar dessa luta do Santos contra o rebaixamento. Deixa eu colocar a sequência de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro e analisamos aí quem é que tem os próximos jogos mais difíceis, se é que dá para a gente chegar a alguma conclusão, André. O Palmeiras tem o Mirassol agora nesse fim de semana fora de casa, o Flamengo tem o Santos, mas joga no Maracanã. Aí o Palmeiras passa por Santos, aí fora de casa na Vila Belmiro, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora e Ceará fora. Esses são os jogos que ainda faltam para o Palmeiras, né? O Santos é o jogo atrasado. O Flamengo tem agora o Santos no fim de semana, depois o Sport fora, Fluminense fora, mas é clássico, Red Bull Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará e Mirassol, esses vermelhos aí também para o Flamengo como jogos atrasados. Dá para tirar alguma conclusão de quem tem uma vida mais tranquila ou menos difícil, André? A minha resposta padrão, que é apresentada todas as noites aqui no Sport Center, é quem tem a vida mais difícil, eu não sei. Acho que o nível de dificuldade é semelhante, depende, claro, da capacidade de cada um, mas aí a gente está falando de dois times que têm muita capacidade, o Palmeiras e o Flamengo. Mas não dá para olhar para essa sequência, nem os próximos 2, 3 jogos, nem a sequência toda, como a gente viu aí, para dizer, esse caminho é um pouquinho mais fácil. O que dá para fazer é olhar para a tabela. O Palmeiras está na frente hoje, não é uma vantagem definitiva, evidentemente não. Muita coisa está para acontecer e pode acontecer, inclusive o Palmeiras conseguir manter essa vantagem e ganhar o campeonato. Pois é, e nesse meio tempo ainda tem a final da Conmebol Libertadores no dia 29. Bom, Fãs de Esportes, falamos aqui de Palmeiras, vamos falar agora do lado que foi derrotado. Na noite desta quinta-feira, o Santos perdeu mais uma e a situação... Muito bem, galera, estou quietinho aqui, né, só observando, né, cara, o vídeo, como vocês aí estão também, só que para ajudar o nosso canal, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito aqui, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho se ainda não ativou, tá? Vamos continuar aqui com esse corte que eu separei para vocês. O torcedor grava em frente ao hotel onde o Santos estava concentrado um vídeo indignado. Você, Marcelo Teixeira, o que você tem que dizer para esses jogadores velhos todos que vocês estão colocando aí? Já tem 6 anos aí que a gente está passando por essa vergonha, sempre brigando para não cair. Depois da derrota na noite de quinta para o Palmeiras, o Santos terminou a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. 2 anos depois de ter caído para a Série B, o torcedor teme um novo rebaixamento. O torcedor do Santos já não aguenta mais torcer, não aguenta mais passar vergonha, dá até vontade de chorar aqui de tanta raiva que dá. A situação é delicada. O Santos tem o 2º pior desempenho no retorno do Campeonato Brasileiro. E agora tem uma sequência difícil pela frente. Flamengo, Palmeiras e Mirassol. Mas qual é a chance do Santos cair para a 2ª divisão? O Data ESPN fez um levantamento. O Sport está praticamente rebaixado. Do 12º colocado para baixo, todos ainda podem cair. O Santos tem a 5ª maior possibilidade de queda, com 45,6% de chance de ser rebaixado. Ainda há esperança. Enquanto tem número, né? Enquanto os números tentar ajudar a gente assim, fazer os papel, não perder os jogos que tem em casa, a gente tem que torcer para não cair, fazer o quê? O time não tá jogando tão ruim igual o ano retrasado, que o jogo tava mal pra caramba. Esse ano tá um pouco melhor, mas tem que pedir que dá tudo certo, né, velho? E Neymar? Poupado do jogo contra o Palmeiras para evitar o gramado sintético do Allianz Parque, ele está relacionado para o jogo contra o Flamengo. É lógico, né? É lógico que o Neymar iria querer jogar justamente contra o Flamengo. Tava na cara, né? De acordo com a apuração da ESPN, a reta final do brasileiro vai definir também o futuro dele. Se o Santos for rebaixado, a permanência de Neymar fica financeiramente inviável. Então, assim, o Neymar ele pode ajudar muito o Santos, né? Mas não sei se vai conseguir salvar. Só que também vai ser uma vergonha monstruosa para ele também nessa carreira dele, rebaixar o time que é do coração dele, né, mano? Neste momento tão complicado, o torcedor faz um apelo.
Aí, Neymar, confiando em você, a esperança que temos é você para tirar o Santos dessa situação, hein? Dá uma sacudida nos jogadores aí, por favor, cara. Não faz isso não de novo com o Santos, não, cara. Pelo amor de Deus, é isso que eu peço. Olha, vamos falar sobre o Neymar daqui a pouquinho, tá? Mas deixa eu colocar a sequência aí, então, do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então tem o Flamengo, fora de casa, no Maracanã. Depois pega o Palmeiras de novo, só que aí na Vila Belmiro. Depois o Mirassol em casa. O Inter, aquela luta, aquela briga direta contra o rebaixamento. Depois o Sport, tudo bem, o Sport que já está praticamente rebaixado. O Juventude, fora de casa, é jogo muito difícil. E o Cruzeiro em casa. Esse jogo contra o Palmeiras é o jogo atrasado, como eu falei, da rodada 13. Bom, André Kfouri, é dramático. E já vamos falar sobre o Neymar e os torcedores falando, inclusive, né, pedindo para o Neymar fazer alguma coisa, como se fosse algo que estivesse ao alcance dele. Nem sempre é. Mas, assim, é mais um ano com o Santos numa situação de luta contra o rebaixamento. Sim, e dessa sequência aí, essa eu posso falar. Sobre essa eu tenho uma opinião. Pelo menos o começo, até a metade. A gente conversou sobre isso ontem também. O Santos enfrenta os 2 melhores times do continente. Em sequência, o Palmeiras 2 vezes, o Flamengo 1 vez. Aí, parou, né? Quando, né? Vai nessa. Depois do último jogo dos líderes do campeonato, e agora? Mirassol. Mirassol, simplesmente. E aí, depois disso, tem um time que, assim como o Santos, está tentando evitar o rebaixamento. Ou seja, o nível de dificuldade é o máximo que você pode encontrar. Os problemas se acumulam adiante na vida do Santos. Ok, tem data FIFA, existe um período para treinamento, é mais um tempo para o Neymar também, talvez reunir condições um pouco melhores na parte física. Eu confesso, tenho dificuldade para entender ele não ter sido aproveitado no jogo de ontem, nem que por alguns minutos. Ele já tinha jogado na rodada anterior. Ok, o gramado pode prejudicar um jogador que está voltando, tentando encontrar o seu momento de forma para voltar ao time, mas o Santos está... Não é correto dizer que o Santos está quase em desespero. O Santos está em desespero. Nós vimos aí os torcedores que eu acho que representam a opinião da maior parte da torcida. O Santos está desesperado. E agora vem um período, vem um trecho do Campeonato Brasileiro em que você viu aí. A dificuldade é a maior que você pode encontrar. Por pelo menos 4 rodadas. É muito difícil a situação, mas muito difícil mesmo. O jogo de ontem, o Santos resistiu até o intervalo e a impressão que se tinha com o Vojvoda, depois de uma resposta inicial positiva, de que o time estava crescendo, estava se defendendo melhor, tinha um pouco mais de organização para atacar, coletivamente tinha mais presença, ela se evapora. Hoje o Santos não passa essa impressão, hoje o Santos não mostra isso e a pontuação é a que é. O final do campeonato promete ser absolutamente aterrorizante, mesmo que o Santos consiga escapar, porque não será simples, né? Não será aquela, ao que tudo indica, não será aquela escapada com algumas rodadas de antecedência que vão permitir que o torcedor respire. Não será assim. E a questão do Neymar, é até injusto dizer, Neymar, não faça isso com a gente de novo. O Santos vem de um rebaixamento recente. O Neymar não teve, absolutamente nada a ver com aquele. E agora não é só o Campeonato Brasileiro. A passagem toda do Neymar pelo Santos nesse momento atual, desde que ele chegou da Arábia, é uma passagem marcada pela ausência dele em campo. A ausência. Então, fica difícil até cobrá-lo. Esse é um dos grandes problemas que o Santos atravessa. André, se por acaso o Santos cair, o Neymar faz parte do elenco, o quanto mancha a história dele? Eu não saberia dizer o quanto mancha, Marcela, mas ele será cobrado, se isso acontecer, é claro, como um jogador que poderia ter feito alguma diferença do ponto de vista técnico em campo e não conseguiu porque não estava em campo. E aí existem as lesões, existe a falta de sorte, existe o acaso, existe aquilo que faz parte da carreira de todo jogador e existe também aquilo que um jogador pode fazer por si próprio para tentar ou evitar ou minimizar esses problemas e essas longas ausências que o Neymar tem sido, nas quais o Neymar tem sido protagonista nesse momento da sua carreira. Não será algo simples para ele, será, claro, muito pior para o Santos. Agora, em termos de
permanência, não permanência. Fica muito difícil a gente fazer algum tipo de prognóstico aqui, né? Talvez o jogador se sinta responsável pela situação que aconteceu e até por uma questão de falta de propostas, diga, não, eu vou ficar e vou devolver o Santos à Série A. A gente já viu isso acontecer várias vezes, não com esses contornos todos, mas com jogadores muito identificados, com a torcida, etc. Não sei, realmente é óbvio que eu não sei o que o Neymar pretende. Pois é, vai que... E galera, temos aqui também os palpites para Mirassol e Palmeiras, Flamengo e Santos. O corte é do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá, você também pode palpitar aqui no nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, simbora. Seguinte, para finalizar o nosso Jogo Aberto, muito especial, uma honra estar aqui em Interlagos. Essa sexta-feira a gente vai para os palpites, mas é do futebol, hein? Não vou deixar vocês aí em saia justa. Vamos começar com o jogo Mirassol e Palmeiras, Cicinho. Mirassol e Palmeiras, 2-0 Mirassol. Edu. 2-1 Palmeiras. Ronaldão. Boneco que eu conheço, eu vou com o Cicinho. Mirassol 2-0. Chico. Aí, Mirassol não perdeu lá ainda, então 1-1. Olha, Sgarbi. Guinaldo assistindo o Jogo Aberto agora. 2-1 Mirassol. Vamos agora falar com o Dr. Marco Aurélio Cunha. Renata, 2-2. Jogo bom. Time mureteiro. Que coisa, Capelanes, e você? 3-2 Mirassol. Epa! Eu vou de 2-0 Palmeiras. Agora vamos para Flamengo e Santos, Cicinho. 4-0 Flamengo. Que isso, Edu? 1-1. Rona. 2-0 Mengo. E aí, Chiquito? 3-1 Flamengo. Sgarbi. Falei que tô fechado com o Mengão. 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Flamengo. Eita, Capelanes, você. Sou santista. Torcida, reaja Santos. 1-0 nós. 1-0 Peixe. 2-0 para o Flamengo é o meu palpite. Ainda temos tempo para... Muito bem, aproveite agora e palpite. O meu palpite para o jogo é Flamengo 3, Santos 1, com Neymar e tudo. Eu sei que o Neymar quer muito jogar contra o Flamengo, né, para se aparecer, mas vai perder. Escalação do Flamengo, Bruno Henrique retorna e deve ser titular contra o Santos. O atacante deve assumir a vaga de 9, uma vez que Felipe Luiz não pode contar com Plata e Pedro. Flamengo enfrenta o Santos amanhã às 18h30, horário de Brasília, no Maracanã, jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O time encerrará a preparação hoje no Ninho do Urubu. Para a partida, Felipe Luiz terá os retornos de Bruno Henrique e Everton Araújo, que estavam suspensos. O atacante deve ser titular e atuar como 9, já que Plata foi expulso contra o São Paulo e Pedro ainda se recupera de lesão no antebraço. A zaga deve ser mantida com a formação dos últimos jogos, com Danilo e Léo Pereira. Léo Ortiz ainda se recupera do estiramento no tornozelo. Sem Jorginho, que segue tratamento para a lesão na coxa direita, o meio deve ter a sequência de Pulgar e Saul, dupla que foi titular contra o São Paulo. Na lateral direita, Varela e Royal disputam posição, mas o uruguaio deve começar jogando novamente. Também acho, hein, cara? Eu prefiro o Varela do que o Royal, tá? Provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Flamengo precisa da vitória para se manter na briga pelo título brasileiro. Isso aqui a gente sabe, né? Não precisamos ler um negócio desse aqui. E aí, galera, o que vocês esperam desse jogo, cara? Resultados, jogo bonito, o Flamengo tem que voltar a jogar bem, tem que ganhar, custe o que custar, sonhando com o título brasileiro, precisa vencer o Santos e daí secar o Palmeiras contra o Mirassol na casa do Mirassol. Mais tarde, tá? O Flamengo entra em campo às 18h30 e Mirassol e Palmeiras será às 20h30. Então dá pra gente assistir os dois jogos aí de boa, né? Valeu, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!